Bom dia, Manu, seja bem-vinda. Tô só colocando aqui o assunto pra gente já começar. Nós vamos seguir no livro de Gálatas. Tayane, querida, bom dia. Então, gente, hoje nós vamos seguir no livro de Gálatas. Então já vai abrindo aí a Bíblia, já muda aí de Colossenses para Gálatas. Muita coisa boa nesse livro, um livro curtinho também, um livro rápido. Também escrito por Paulo, mas uma mensagem poderosa. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem, querido? Olha só, nós estamos já no capítulo 2 do livro de Gálatas, estamos avançando, essa já é a 6ª fase do devocional, gente, que coisa boa, né? Bom dia, Adri, seja bem-vinda, querida. Olha só, ontem nós já começamos a falar, né, sobre o livro de Gálatas, que Paulo escreveu, né, para o pessoal que morava ali na Galácia, né? E por que isso aconteceu, né? Por que ele começou a escrever para esse povo? Porque existiu ali muito conflito, estava havendo ali muito conflito com relação a o que os gentios cristãos e as pessoas ali que eram os judeus, né? As pessoas que seguiam a lei do judaísmo ali. Então o que acontece? Bom dia, Mônica querida. Carlos vai ser forte. Gi, querida, seja bem-vinda também. Então, gente, Tiago, bem-vindo. Então, nós estamos falando de Gálatas 2, né? Então, olha o que aconteceu. Então, existia ali aquela disputa entre os judeus e os gentios. Então, era assim, uns diziam, enquanto o que se devia prevalecer era que só o Senhor salva, que a nossa salvação está no Senhor, que existe um significado para a cruz de Jesus na nossa vida. Deus não morreu na cruz pelos nossos pecados à toa, né? Que o que salva não são as boas obras. Aí volta aquela história de novo, né? Não que a gente não precise seguir as leis, não que a gente não precise seguir os princípios do Senhor. Isso é fundamental na vida cristã, mas nós precisamos entender que o que nos salva é a nossa fé, né? Então vamos entender melhor sobre isso no capítulo 2, já abre Bíblia. Bem-vinda, Analice, seja bem-vinda. Vamos abrir no capítulo 2. Olha só, o apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Aqui é Paulo falando, tá, gente? Esses 14 anos, é porque assim, ó, Paulo viveu várias viagens missionárias. Ele fez várias viagens missionárias, né? Então, ele era aquele que perseguia os cristãos, né? Ele, judeu, perseguia os cristãos, ele não queria nem saber, né, das obras do Senhor. Até que ele teve um encontro com Deus e ele teve a conversão dele. A partir daí, ele se sentiu chamado a ser um grande apóstolo naquele tempo. E assim foi. É tanto que, se você perceber, o Novo Testamento, ele praticamente foi escrito, assim, a maior parte dele por Paulo, né? Então imagina se não fosse Paulo, como é que seria para nós termos acesso a tudo que nós temos hoje? É assim? Joselmo, querido, seja bem-vindo, bom dia. Então, aqui quando ele fala 14 anos, não se sabe ao certo, mas é como se 14 anos fosse o tempo de conversão que ele teve, entendeu? Isso aí ele já vinha caminhando na missão, ele já vinha viajando em viagens missionárias para falar no nome do Senhor, para realmente defender aquilo que é de Deus. E aqui, 14 anos depois, é como se já tivesse 14 anos da conversão dele. E aí ele estava com Barnabé, né? Barnabé, gente, na verdade, a gente entende mais sobre ele lá no livro de Atos, né? Mas ele estava sempre com Paulo, tá? Então, e também levando Tito, né? Aí aqui a gente vê, inclusive tem um livro de Tito, né? Onde a gente conhece melhor quem ele é, a história dele, né? Então aqui fala no versículo 2: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Gente, olha como isso é forte. Estazinha tá aqui também, seja bem-vinda, o Wellington bem-vindo. Gente, olha como isso aqui é forte. Se a gente pudesse falar a principal lição de Gálatas, né, de Paulo no livro de Gálatas, por que Paulo se determinou a escrever para os Gálatas?
Porque ele começou a perceber que a liberdade dos cristãos, do povo de Deus, estava sendo ameaçada pelo povo judeu. Porque eles estavam impondo coisas além do necessário. O que nos salva é a nossa fé, entendeu? Então, não tem que estar impondo mais. Não é assim, ó, eu vou fazer essa boa obra para agradar o coração do Senhor. Eu vou fazer essa boa obra para que Deus me perdoe, para que Deus seja bom. Opa, e agora, vocês estão ouvindo? Nada? Não escutam nada? Não estão ouvindo nada ainda? E aí, agora ok? Pronto, então vamos lá, vou voltar um pouquinho, tá? A maior mensagem de Paulo em Gálatas foi o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que ele não queria era que esse povo continuasse sendo enganado, fragilizado, massacrado, com ideias completamente erradas. Estão ouvindo agora, né? Que bom. Show, gente. Obrigada por avisarem, viu? Show. Então, o povo ali, eles estavam sendo impelidos e levados por uma ideia errada. Entende? As pessoas, elas estavam se sentindo cobradas por seguir regras que não era aquilo ali que ia levar a salvação. Aquelas regras eram dos judeus, eles que inventaram, entende? Então aqui também não é pra gente se rebelar contra os princípios, contra as regras, contra as normas, mas é pra gente entender onde entra a norma na nossa vida e onde entra a fé na nossa vida. Entendeu? Então aqui, o que aconteceu aqui, ó? Tito estava com ele, Barnabé também com Paulo. Então, o que estavam querendo obrigar? Que Tito ele entrasse nessa história aqui para ser circuncisado. E uma das normas que os judeus eles estavam querendo impor ao povo ali da Galácia era a circuncisão. Era uma das. Além de alimento, esse alimento pode, esse alimento não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Sabe? E isso aí, gente, não pode. Então, o que a gente tem que fazer analogia aqui, tomar cuidado? É quando a gente começa a criar regras que não são de Deus. Isso é muito comum, infelizmente, nas igrejas. Nós temos que ter muito cuidado, sabe, gente? Por isso que eu sempre digo pra vocês, venham pro devocional com Bíblia na mão, entendeu? O que a gente vai conversar aqui, gente, é uma conversa a respeito do texto bíblico. Mas você não tem que tomar como verdade o que eu tô dizendo, não. Você tem que tomar como verdade o que você lê na sua Bíblia e o que Deus diz no seu coração. Por quê? Porque cada um vai dizer alguma coisa. Quantas igrejas que cada um prega uma coisa? Que dizem que, se não fizer assim, que começa cada um criando suas regras. Sabe o que é lamentável, gente? É que as igrejas, elas começaram a se expandir. Mas por quê? Porque houve divisão. A expansão da igreja, vocês percebem isso? A expansão da igreja, dos cristãos, não foi porque assim, nós somos tão bons, isso aqui é tão maravilhoso, isso aqui é a expansão do reino de Deus na terra, que nós precisamos multiplicar. Alguns foram assim, claro, mas infelizmente a maioria foi por divisão. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Isso aqui tem que ser uma regra, isso aqui não tem que ser. Gente, a regra, as leis estão na palavra. Nem mais nem menos, nós não devemos ser as pessoas que vamos tirar o que está na palavra, né? Flexibilizar o que Deus nos fala na palavra. E nem nós devemos ser as pessoas que vão acrescentar aquilo que a palavra não diz. Entende? Então, o viver bem, o viver correto, seguir as normas, as regras. Tem coisas que nós podemos fazer para o Senhor, por amor ao Senhor, por temor ao Senhor. Mas Deus não está nos exigindo mais do que tem aqui para a nossa salvação. A salvação, ela vem por meio da fé. Então é isso que estava acontecendo, esse conflito aqui. Vamos seguir para a gente entender melhor? Deixa eu ver onde paramos. Vamos ler a partir do versículo 4, então. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós.
E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, me eram reputados colunas. Me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha só que profundo isso aqui, gente. Existia Pedro, que defendia a circuncisão, e existia Paulo, que não defendia, ele defendia o contrário, a incircuncisão. Não quer dizer que Deus está com um e não está com o outro. Gente, olha, isso aqui é tão sério. Vamos entender isso aqui dentro de ministérios, dentro de funções. Quando a gente traz para a liderança, às vezes a liderança corporativa, por exemplo, no mundo empresarial, cada um tem uma função para que no final das contas a missão aconteça, entendeu? Então aqui, o que nós devemos focar? Quantos cristãos, quantas pessoas que confiam no Senhor, que têm fé, estão se dividindo ao invés de estar se unindo, entendeu? Reino dividido. A nossa luta, gente, não é contra o nosso irmão que acredita em Deus, que tem fé, que está fazendo a obra de Deus, tanto quanto a gente, não. Aí porque fulano pensa assim, aí porque a igreja de fulano tem isso aqui que não é bom, que é diferente do meu. Porque o ministério de fulano é assim, assim, assim. O meu ministério é outra coisa. Gente, isso não deve ser motivo de divisão entre nós. Isso não deve ser motivo de contenda. Entende? Isso não deve nos dar ensejo a pecar contra a língua mesmo, de falar mal do outro, de julgar, de reclamar. Não, porque cada um tem seu ministério, cada um tem o seu papel, sabe? Às vezes, olha, outro dia eu conheci um pessoal, a igreja deles é bem diferente. E aí, por acaso assim, eles estavam criticando, alguém falou de uma outra igreja, por acaso eles criticaram essa outra igreja. Ai não, porque lá é muita música, não sei o que, aí os jovens vão e têm um entendimento diferente. E sinceramente eu fiquei pensando, que bom que existe uma igreja que atende a esse público. Porque se de repente viessem para cá, para a tua igreja, né, de repente você viesse para cá, meu amigo, essa pessoa não ia se sentir à vontade aqui. Ela não ia se conectar. Aí por causa disso essa pessoa ia deixar de receber o evangelho, ia deixar de receber uma palavra. Entendeu, gente? Então não funciona. A gente tá aqui, você tá aqui porque de alguma forma a gente se conectou. E você gostou da nossa forma de trabalhar, de estudar à luz da palavra. Mas pode ser que alguém chegue aqui e não se conecte. E tá tudo bem, ela tem que procurar alguém, algum líder espiritual, alguém que faz um devocional, ou um pastor, um pai, alguém que possa se conectar para que a gente possa crescer em unidade. Os cristãos precisam se unir, entende? Então, as igrejas não é para dividir, mas para se unir. Nós precisamos entender que o propósito maior precisa ser cumprido. Não é para ficar com picuinha, com coisa pequena, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, porque às vezes é detalhe que não constrói nada. O fundamento é que precisa ser o quê? Ligado ao Senhor. Qual é a base daqui? A base é a fé? É a construção do reino de Deus na terra? Então é isso que nós devemos nos importar, entendeu? Então, nós vamos já entender aqui também o momento em que Paulo, ali ele confronta com Pedro. E isso fala muito sobre a liderança de Paulo. São características preciosas para a gente aprender aqui, a gente já vai ver. Agora, antes de chegar lá no versículo 11, que é falando desse confronto aí entre Paulo e Pedro, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue. Não é contra eles que nós temos que lutar, mas contra as potestades, né? Efésios já nos fala, contra as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Então, nós devemos escolher com quem nós vamos desenvolver as nossas lutas, porque tem gente lutando com gente que é do mesmo time, entendeu, gente? Então, o que está acontecendo? Por que o mal está ganhando força? Porque o bem está se dividindo, o bem está conflitando internamente. Enquanto o bem era para estar se unindo, para estar crescendo junto, para estar multiplicando, né? Não, está havendo conflito interno. E o conflito interno, gente, está prejudicando o desenvolvimento da obra de Deus. Então nós precisamos nos unir, entendendo que cada um tem um dom e um talento, cada um tem um ministério. Dentro da empresa é igual, tá, líderes? Às vezes a pessoa diz, porque fulano faz isso errado. Gente, cada um vai conseguir cumprir a sua função nas características e qualidades que cada um tem. E se essa pessoa ela não está sendo
lapidada nos dons e talentos que ela tem, é porque, na verdade, essa é a função do líder. Conhecer o seu time, extrair o melhor de cada um, lapidar naquilo que precisa ser lapidado de competência, né, assim? E as funções vão ser diferentes, mas todos congruentes e caminhando para a concretude de uma missão maior, de uma visão maior, né? De algo extremamente maior. Mas cada um na sua função. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, talvez a gente nunca chegasse no resultado final. Vocês estão entendendo o poder disso, a importância disso? Não tem que conflitar. Temos que entender qual é o papel de cada um para que no final as coisas aconteçam da melhor forma. Tá bom? Aí no versículo 10 falam coisas muito importantes pra gente. Olha aí, ó. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Gente, nós estávamos estudando o livro de Tiago, né? Vocês lembram que Tiago, ele fala que a religião, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque muito se discute sobre isso, né? A minha religião é certa, a minha religião é certa. Aí tem aqueles que trazem mais prepotência, né? E só acha que a sua igreja, a sua religião, né, é a única que salva. Tem gente que é mais pontual ainda, né? Não é nem a religião da pessoa que salva, é a igreja, né? Voltou. O meu pastor que salva, né? O meu padre que salva. Gente, cuidado com isso aí. E o que é que Tiago nos diz? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, gente, tem tudo a ver com o que Paulo fala aqui, ó. Recomendando somente o quê? Que lembre-se de cuidar dos pobres. Lembre-se de cuidar dos mais necessitados. Lembre de olhar para o lado e não ter uma vida egoísta, egocêntrica, que você só faz tudo por você, só olha para você, só cuida de você, só quer saber de resultado bom para você. Olhe para os pobres, entendeu? Então vamos tentar unir as coisas, sabe? Vamos cuidar das pessoas que mais precisam. Vamos fazer boas obras, vamos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, das pessoas que mais precisam, né? Isso é que deve ser o verdadeiro fundamento. Esse deve ser o verdadeiro fundamento. Mas quantas vezes, gente, nós levamos uma vida egocêntrica? Tem gente que não quer servir, tem gente que está no mundo para ser servido, que não entendeu que a lógica do mundo não é ser servido, é servir. Gente, assim foi com o Senhor. Jesus passou por aqui, o que ele fez? Ele serviu os discípulos. Ele serviu os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos para nos dar o exemplo de que maior é aquele que serve. Olha o exemplo do maior, que é Jesus. É o exemplo da liderança servidora. Aí tem líder que quer ser servido o tempo todo, quer ser bajulado, quer ser amado e não quer servir os seus liderados. Amigo, essa função não é a do líder. O líder, ele tem a função de servir. Pai e mãe, tem pai e mãe reclamando, achando ruim, pesada a maternidade, a paternidade. Amigo, você não foi pai e mãe só para você se realizar, alimentar seu ego, ter foto. Não, você foi chamada a maternidade, a paternidade para você servir essa criança, esse adolescente, desenvolver esse ser humano. E no que você desenvolve esse ser humano, você desenvolve você, porque quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Entende? Tem gente que, olha, hoje mais cedo eu estava assistindo o devocional de umas amigas maravilhosas, que elas fazem um devocional bem cedo, sabe? E essa semana eles estão falando de casamento. E foi muito interessante. Porque tem muita gente que entra no casamento querendo ser feliz, né? Qual é o seu objetivo? Ser feliz, né? E tem gente que, sinceramente, entra querendo ser servido. Querendo ter alguém para fazer tudo por você, querendo ser amado, querido, valorizado. Só, gente, que por que existe tanta contenda no casamento? Por que existe tanto conflito? Existe, às vezes, muita frustração. Porque é uma falsa expectativa, entende? Na verdade, nós deveríamos estar ali dispostos a servir. Entende? Claro que é uma troca, né? Você serve, você é servido, mas o quanto você está disposto, você entrou sabendo que o teu papel naquela relação é servir. Então é isso que nós precisamos cuidar do nosso coração para nós estarmos dispostos a servir. Quantos amigos querem amizade com alguém que tenha condições? Aí a gente volta a falar coisas que a gente já falou antes, né? Que Tiago também já fala, em vários outros momentos a gente falou, que é pra gente não fazer acepção de pessoas, né? Tem gente que quer ter amizade só com gente famosa, com gente chique, com gente rica, com gente que tem coisa para te oferecer. Mas esse não é o caminho, não. O quanto você está disposto a servir também as pessoas. Aí tem gente que está desconectando do parentes porque não quer servir, está se desconectando do marido, até dos filhos, gente. Os filhos nem pediram para nascer, né, pais e mães? É uma liderança que quem escolheu foi você, ou deveria ter sido, né? Então, o quanto você está disposto a verdadeiramente assumir esse padrão de liderança servidora?
E para os nossos colaboradores também. Tem líder delegando e não acompanha. Tem líder exigindo coisa que a pessoa não tem para oferecer. O quanto você está servindo, você está treinando, você está ensinando. Você está tendo paciência para corrigir com amor, com brandura, com direcionamento. Para que essa pessoa possa crescer, possa amadurecer, possa aprender. Entendeu, gente? Então, nós não podemos esquecer da função maior, que é estarmos atentos também a cuidar dos pobres. E isso, gente, a gente tem que trazer para a nossa vida. O quanto você hoje está conectado com as pessoas que mais precisam. O quanto hoje a sua vida é servidora. O quanto você dedica tempo, atenção para as pessoas que mais precisam. Porque pode ser que tenha uma pessoa do teu ladinho aí, precisando de ajuda. Ou uma ajuda material, financeira, ou às vezes ajuda de algum bem material que você tem na tua casa, não está nem usando, mas está acumulando, entendeu? Então, de repente tem algo na tua casa, com uma faxina, você podia se determinar a doar e fazer a diferença na vida de outra pessoa, entendeu? Às vezes, você tem gasto teu dinheiro totalmente contigo, com a tua família, e tem esquecido de colaborar com a vida de outras pessoas, de abençoar a vida de outras pessoas, de servir outras pessoas também financeiramente. Às vezes você usa o seu tempo só para se divertir, para fazer sua vida, para crescer o teu negócio, e você não tira um tempinho para visitar um lar, né? Visitar idosos, conversar com idosos, brincar com crianças, porque essa é a verdadeira religião, né? Cuidar de órfãos e de viúvas nas suas necessidades, seja materiais, seja físicas, seja emocional, né? O quanto você tem se determinado a isso, a servir pessoas, tá bom? E aí aqui nós vamos entrar na parte em que Paulo repreende a Pedro, e nós vamos entender o quanto isso, essa postura, ela é importante na vida do líder. Seja bem-vinda, Socorrinha, que entrou depois. Nayara, minha amiga, seja bem-vinda também. Vamos todos juntos ler a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha só, Pedro estava numa situação, e aí, quando eles chegaram, ele mudou essa situação. Fiquem atentos. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha que coisa forte, gente. Ele foi pegue ali em incongruência com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele pregava, com aquilo que era a vida dele. Entende? E por isso que ele foi repreendido. E essa é a nossa função. Não é afrontar, eu vou já dizer a diferença disso, mas é confrontar quando for preciso. Essa é a função do líder, o confronto. E como quem estava na live antes, que eu estava com a Cíntia, falando de Colossenses, a gente comentou sobre isso. Quantos líderes, né, gente, por medo desse confronto mesmo, por medo do problema, porque às vezes o confronto, aparentemente, ele te traz um desconforto, um problema. E para não viver aquele desconforto, aquela situação ruim, aquele problema, quantas pessoas fogem do confronto, né? Quantos líderes fogem do confronto? E quando você foge do confronto, você também está fugindo das oportunidades. Porque o crescimento, ele mora aí, o crescimento mora quando você enxerga a oportunidade. E muitas oportunidades moram lá no fundo dos problemas. Então nós não podemos tratar como qualquer coisa. Se a pessoa está vivendo incongruente, se a pessoa está tendo comportamento desalinhado com aquilo que é a função dela, que é a missão, que é o propósito do Senhor, nós precisamos confrontar sim. Aí olha só no versículo 15. Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé. Em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Olha que profundo isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Cristo. Estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, olha que profundo isso, eu vou já explicar. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha isso aqui, eu vou explicar para vocês. Olha só, aqui é Paulo defendendo ferozmente de que a salvação é pela fé, entendeu? Aqui ele não está conflitando com a lei, gente. Aqui ele não está dizendo que ninguém tem que seguir lei, não se trata disso. Mas ele está dizendo que o princípio não é a salvação pelas obras, é a salvação pela fé. Então, não é que tem que descumprir a lei, mas eu não tenho que colocar a observância à lei, o cumprimento da lei, acima da minha fé. Ontem eu comentei sobre isso. Quem é a única pessoa que tem autoridade vertical, quer dizer, absoluta, sobre a minha e sobre a sua vida? Quem é a única pessoa que tem essa autoridade absoluta? É o próprio Cristo Jesus. Então, quem é o líder maior da nossa vida? É Cristo. Então, se eu preciso me conectar com a fonte que é Deus. Não é o meu pastor, o meu padre, o meu líder espiritual, o meu chefe, entende? Não é meu pai, minha mãe que vai dizer exatamente o que eu vou fazer se aquilo ali conflitar com a vontade do Senhor. Qualquer ser humano debaixo do céu, ele exerce sobre você uma liderança horizontal, relativa. Relativa diante do quê? Diante de Deus. Não tô aqui, gente, te dizendo que é para você ser rebelde, para você não ser obediente, para você rasgar tudo que é regra, norma, né? Para você ser uma pessoa que não obedece, que não honra a liderança. Eu não tô dizendo isso, muito pelo contrário. Nós temos que respeitar nossas lideranças no mundo, né? Nós precisamos honrá-los, nós precisamos obedecê-los, se assim nós optamos por estar debaixo dessa liderança. Se essa liderança não tem confiança, não tem credibilidade com você, então saia dessa liderança. Não esteja debaixo da liderança. Mas se você escolheu estar debaixo de uma liderança terrena, você sim precisa exercer ali uma certa honra, né? Um certo respeito àqueles líderes. Mas nós não podemos confundir e colocar um poder maior na liderança relativa mundana, que é qualquer ser humano debaixo da terra, ou debaixo do céu, na terra, que exerce liderança sobre você. Ai, mas é meu pai, é minha mãe. Ótimo, honre seu pai e sua mãe até o fim da vida deles. Mas se seu pai e sua mãe não entendem a missão que você tem, o propósito do Senhor na sua vida, você vai optar pelo quê? Entende? Então, o nosso olhar tem que estar focado nas coisas do alto. A autoridade absoluta é Cristo em nós. E se eu precisar descumprir a lei, se eu precisar rasgar a lei do homem para cumprir a lei de Deus, é isso que deve ser feito. Essa é a defesa de Paulo, gente. Essa é a defesa de Paulo. Olha para Deus, não desconecta. Porque tem gente que está pecando com a idolatria, porque está idolatrando o padre, o amigo, o pastor. Gente, é Deus que nos fala. Aí a pessoa, você está idolatrando tanta pessoa que o que ela diz você aplaude. O que ela diz você segue. Você não para nem para refletir se aquilo ali é a vontade do Senhor para a tua vida. Entendeu? Então tem muita gente dando direção errada para pessoas que estão completamente perdidas no cumprimento da lei de Deus. Por quê? Porque a conexão da pessoa está com alguém no mundo, não está com a fonte. Quando a sua conexão está com a fonte, amigo, você não aceita várias coisas. Você enxerga o que o outro não está enxergando, entendeu? Você vê quando o líder tá te pedindo ou está te exigindo coisa que não é da vontade do Senhor, que é o que estava acontecendo aqui. Né? Os judeus estavam querendo o cumprimento das leis judaicas, enquanto os gentios cristãos não estavam. Paulo estava tentando mostrar para os cristãos, para os gentios, que eles precisavam alimentar era a fé. E a fé vem de Cristo, não é do homem, entendeu? Então é isso aqui, o contexto é esse. Aí fala assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, se você precisar morrer para a lei, para viver para Cristo, é isso que nós devemos fazer. E nós devemos dar glória a Deus, gente, porque é graças a Deus mesmo, porque nós temos liberdade espiritual, né? Liberdade religiosa também. Aqui nós estamos em rede aberta, conversando sobre Deus, sobre a palavra. Em quantos locais as pessoas são perseguidas por causa disso? As leis proíbem. Quantos cristãos morrem por causa disso? Por quê? Porque eles não estão morrendo, eles morrem por Deus, entende? Em desobediência às normas, às leis, à palavra. Agora, se a gente não entender isso aqui e não começar a viver desse jeito aqui, como é que vai ficar a nossa vida?
Você tá entendendo? A gente vai ficar respeitando leis mundanas? Descumprindo os preceitos do Senhor? Então fica atentos. Essa é a lição de Paulo. Estou crucificado com Cristo. Gente, a nossa salvação está na cruz do Senhor. Se a salvação viesse apenas pelas obras, presta atenção como isso não faz sentido. Cristo morreu na cruz por nós. A partir dali ele remiu os nossos pecados. Então ali foi o exemplo, foi a expressão da nossa salvação. Qual era o sentido da morte de Cristo na cruz se a nossa salvação dependesse das nossas boas obras? Entendeu? Então a cruz não representou nada. Então é só eu fazer o bem, eu ser correta, que aí eu sou salva, entendeu? É só assim? Não. Não é que eu não preciso cumprir boas obras, eu faço isso por amor, por temor ao Senhor. Mas a minha fé, a minha salvação, ela foi paga com o preço do sacrifício na cruz, né? Pelo sangue de Jesus. E por isso que aqui Paulo fala, estou crucificado com Cristo. Logo, olha gente, eu acho lindo isso aqui, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. É assim que nós devemos viver enquanto cristãos. Quem é que vive em nós, quem é que deve viver em nós é Cristo. Então nós devemos ser, gente, o espelho vivo de Jesus. Aonde você estiver, para a pessoa olhar para você e sentir a presença poderosa de Cristo Jesus. As suas ações devem ser congruentes com as ações que Jesus tinha. Então, aquela perguntinha que a gente já falou várias vezes aqui, ela deve viver com você. Qual é a perguntinha básica do cristão que deve acompanhar-nos em tudo? O que é que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus se comportaria? Que ações ele teria? O que é que ele falaria? Isso vai evitar tanta coisa, gente. Tanto pecado, tanto desgaste, tanto caminho errado, se nós nos perguntássemos e nos mergulhássemos em oração, conexão com a fonte, para receber a direção, a resposta a essa pergunta. Então isso é o que nos inspira o Senhor, tá bom? Sandrinha, minha amiga, seja bem-vinda. Que bom, saudade de você também. Dani, bem-vinda. E aí, gente, eu quero só comentar uma coisinha com vocês sobre liderança, tá? O que é que nós podemos aprender com esse confronto de Paulo com Pedro? Porque houve um confronto sim, porque Pedro estava descumprindo aquilo que era o propósito do Senhor. Muito líder está fugindo do confronto. Líderes, não é para você fugir do confronto. Você foge da afronta. Qual é a diferença? A afronta é o conflito sem motivo. É o conflito pelo conflito. É aquilo que não engrandece, que não encoraja, é aquilo que não gera crescimento. Entendeu? Então aqui não é para afrontar, como muito líder, usando da sua autoridade, acaba fazendo. Mas o confronto sim, o confronto ele é bem-vindo. Sabe por quê? Porque o confronto ele ensina, ele mostra coragem. Entendeu? Então a confrontação, Paulo agiu com integridade para com Pedro. Ele foi bom, gente. Enquanto outros fugiriam de ensinar, faria de conta que não estava vendo, ele foi lá e ele ensinou, ele confrontou Pedro. Então vamos lá. Primeiro lugar, o que é que nós devemos fazer, o que é que Paulo nos ensinou com essa lição do confronto, né? Observe, primeiro, reveja os seus motivos. Não é todo tempo ou com qualquer pessoa que você vai entrar em confronto. Reveja os seus motivos. O motivo desse confronto é um motivo justificado? É um motivo real? Escolha as suas lutas, tá, gente? Não tem condição de gente lutar por tudo. Então escolha as suas lutas. Essa luta vale a pena? Esse confronto vale a pena? Qual é a motivação real desse confronto? Se ele estiver coerente, ok, você pode seguir. Esteja certo, segunda lição, esteja certo de que a questão que você levanta é digna de confronto. Então, escolha as suas lutas, como eu acabei de falar. Ela realmente importa? Isso aqui realmente é importante? Vai fazer a diferença na liderança, na missão, no propósito maior? Terceiro, seja específico. Quando você for confrontar alguém, líderes, quando você for confrontar seus liderados, para que eles corrijam, para que eles mudem o caminho, para que eles aprendam, para que eles cresçam e juntos vocês concretizem um resultado melhor e maior, alcancem uma missão, você precisa ser específico. Tem líder que reclama, que briga, que dá feedback genérico. A pessoa nem está entendendo o que ela precisa mudar, em que aspectos ela precisa se transformar. Então seja específico. Aconteceu isso, isso e isso. Esse comportamento assim não é adequado e traga a sugestão. A gente vai já ver sobre isso aí, ó. Seja específico nos seus confrontos. Faça-se ser compreendido. O que mais? Não enfraqueça a autoconfiança ou identidade das pessoas. Gente, isso aqui é tão poderoso. Quando você for confrontar, tá, líderes? Quando você for confrontar com seus liderados ou com seus filhos, tá? Seja qual for a liderança que você exerce, não enfraqueça a autoconfiança das pessoas, nem a autoestima. Isso quer dizer, reconheça a essência que ela tem, a essência boa, positiva, porque é a essência que Deus nos deu, que Cristo nos deu.
Então, não ataque a identidade, não. Tem líder que vai confrontar com liderados. Fulano, você é um irresponsável, você é um preguiçoso. Gente, você está falando da identidade, quem a pessoa é, né? Então, isso é muito pesado. Quando você firma a identidade da pessoa e ataca a identidade da pessoa, você não dá muita possibilidade de mudança. Porque se a pessoa já é isso, como é que a pessoa vai mudar? Como é que você quer uma atitude de iniciativa, de vigor, de produtividade de uma pessoa que você já está taxativamente considerando preguiçosa? Se a pessoa é preguiçosa, você não pode esperar nada de um preguiçoso. Então, cuidado. Olha o poder da palavra. Encoraje essas pessoas. A gente vai já chegar lá. Ó. Não compare as pessoas. Então, cuidado. Isso é tão comum de dentro de casa. Começa na liderança de pai com os filhos. Aí, porque seu irmão fez assim, assim, assim. Porque seu irmão já terminou. Porque fulano é melhor. Porque fulano faz diferente. Porque seu primo... Quantos aqui, gente, foram prejudicados na liderança dos seus pais com vocês por causa de padrão de comparação? Quantos se sentiram rejeitados, pouco amados, invalidados, desprotegidos? Quantos aqui? Por causa do padrão de comparação. Porque sempre cresceu achando que o irmão era melhor, que você não era capaz, que bom mesmo era o primo, que referência mesmo era o amigo de fulano. Entendeu? Gente, isso é muito prejudicial. Então tem gente repetindo no ambiente empresarial aquilo que fizeram com você na tua infância. Teu pai, tua mãe, alguém responsável pela tua criação. Só que isso é negativo, você primeiro precisa se curar disso, perdoar quem tem que ser perdoado e agora trazer um padrão diferente para a tua empresa, para os teus filhos. A repetição do padrão, tem gente que nunca curou isso na sua vida, nem parou para pensar nisso que eu estou dizendo aqui. E aí está repetindo, reproduzindo nos filhos aquilo que os pais fizeram com você. Mas te prejudicou, entendeu? O Luiz está dizendo aqui, ó, é importante ter essa sensibilidade para não ferir o próximo. Isso. O objetivo do confronto, gente, porque se você não obedecer isso aqui, gente, você está afrontando, entendeu? O objetivo do confronto não é ferir o outro, não é magoar, não é humilhar, não, cuidado. O motivo do confronto é defender as leis do Senhor, defender Deus, defender o comportamento correto, por amor àquela pessoa, e por um propósito de algo infinitamente maior. Isso é o confronto, essa é a base do confronto. Porque se você não obedecer isso aqui que a gente está falando, você vai para a afronta, que não é o confronto, é diferente, tá bom? O Joselmo diz, comportamento não é identidade, exatamente. Quando você for falar, você vai falar sobre o comportamento, sobre a atitude pontual, de forma específica, não na identidade, tá bom? Marina, querida, seja bem-vinda. Então, gente, o que mais? Olha só, não compare as pessoas, isso é péssimo. Seja criativo e não critique, entendeu? Seja criativo, dê sugestão, dê palpite, dê opções, dê possibilidades, porque é muito fácil criticar, gente. É muito fácil apontar erro, apontar problema e a sugestão, e a melhoria. E o que pode ser feito diferente? Nem você sabe. Talvez você naquela situação fizesse a mesma coisa ou fizesse pior. Aí é rápido ao criticar, rápido e não tem criatividade para trazer uma solução. Outra coisa, que aí tem a ver com o que a gente já estava falando, né? Não ataque as pessoas jamais. Ataque as circunstâncias, jamais as pessoas, entendeu? Então, o confronto, não as pessoas, não a identidade das pessoas. Critique a atitude, o comportamento, aquilo que aconteceu de forma pontual. Não julgue as pessoas. Principalmente não fira as pessoas nas suas identidades, tá bom? Outra coisa, ó, não deixe para depois fazer o confronto que precisa ser feito agora. Gente, isso é tão sério. Deixa eu ver o que foi que o Carlos disse aqui. O amor ao próximo independe de quem seja e o que leva a tratar o próximo com o olhar de Cristo. É exatamente, independente. Nós precisamos trazer um olhar de Cristo, né? Respeitar as pessoas e dar destinos a elas. Isso mesmo, Sandrinha. E olha só, olhar para você... Aliás, calma aí. Olhe para você como você olha para os outros. Mas antes disso, deixa eu falar só sobre essa história de o confronto ser feito na hora. Sabe qual é o problema? Quando o confronto ele não é na hora que as coisas acontecem, gente, fica somatizando. Quando aquele líder se estressa e sai brigando com todo mundo, é porque ele somatizou. Ele viu uma pessoa com um comportamento errado, era para ter ido lá, confrontado, corrigido e acompanhado. Mas não fez, porque estava com preguiça, não queria problema, estava pensando em outra coisa, desfocado. Aí daqui a pouco a pessoa está fazendo o mesmo comportamento ainda pior. Ou então está com outro comportamento ruim. Aí ele também deixa para lá, faz de conta que não está vendo. Não
cumpre seu papel como líder, que é acompanhar, que é dirigir, que é direcionar, que é gerir, deixa pra lá. Chega um ponto onde ele se estressa com aquele comportamento. E aí, quando ele vai confrontar em um momento inadequado, acaba que é com o ânimo, sabe, já tá animado, já tá ali estressado, já tá... E aí, isso aí, gente, pode gerar um desconforto muito grande e isso pode prejudicar o resultado final do confronto, que era para corrigir, para crescer, para colaborar, né? Então, cuidado com isso. O confronto é importante você descobrir e você honrar o tempo certo. O tempo certo, amiga, é na hora. A coisa não tá acontecendo bem, vamos logo acabar com o mal aqui, cortando pela raiz? Vamos resolver logo isso aqui da agora? Porque depois que cresceu vai ser mais difícil, tá bom? E outra coisa importante, olhe para você como você olha para os outros. Empatia. Gente, empatia. Às vezes, se fosse pra você, olhar pra você, confrontar com você, do jeito que você tá fazendo com o outro, talvez você não fizesse. Você mudasse muita coisa. Então, quando você vai confrontar com o outro, que eu não tô dizendo que não é pra confrontar, na verdade, a gente tá dizendo que o líder tem que confrontar. Opa, voltou. Tem que confrontar, assim, no momento certo, da forma certa. Mas você precisa fazer isso com amor, com docilidade, com sabedoria, como se fosse feito a você. Empatia nesse momento, tá? E conclua sempre. Aí aqui, ó, gente, só para fechar com chave de ouro a dica pro líder, tá? Conclua sempre o confronto com o encorajamento. Amigo, não importa o tamanho do erro dessa pessoa. Não importa o quanto você precisou ali confrontar, às vezes bater, né? Confrontar para que essa pessoa entendesse, para que ela aprendesse. Não importa. Termine encorajando. Termine encorajando. Você pode, você é capaz. Eu estou dedicando o meu tempo para você porque eu acredito em você. Eu consigo ver o seu resultado. Encoraja. Encorajamento, gente, é uma característica de líderes sábios. Todo líder que tem sabedoria é um líder que encoraja o seu time, a sua equipe, as pessoas ao seu redor. Pais, vocês precisam ser os maiores encorajadores dos seus filhos. Os maiores. Tem filho que está procurando encorajamento nas tias da escola, né? Nos professores. Porque os pais não encorajam. Que é isso, gente? Uma sociedade onde não tem encorajamento. As pessoas rápidas em criticar, em reclamar, em apontar defeito, em construir problemas. E o encorajamento está faltando. Então sejamos eu e você, pessoas encorajadoras. E para a gente encorajar o outro, nós precisamos nos encorajar primeiro. Então o meu convite para você hoje é que você traga um encorajamento para a tua vida. O que é que hoje na tua vida precisa ser encorajado? O que é que você precisa fazer que não está fazendo? Qual é o olhar que você precisa ter hoje na tua liderança? Que comportamento? Será que você anda desanimado, desacreditado, confrontando muito, não é nem confrontando, afrontando muito você? Porque tem gente que se afronta o tempo todo, gente. Tem gente que passa o tempo se afrontando, sabe? Se criticando, se lamentando, se exigindo demais. Isso não leva a crescimento. Seja gentil com você, seja amoroso com você, seja misericordioso como Cristo é misericordioso com nós. Confronte a si mesmo sempre, mas não afronte a você. Confronte com isso aqui, ó, com verdade, com amor, com gentileza, com empatia, buscando o seu crescimento. Quando você estiver encorajado, confrontando a si e crescendo com você, eu tenho certeza que essa é a preparação para você encorajar os outros, para você exercer a tua liderança da melhor forma possível. Então que hoje Deus possa nos encorajar, que encorajados nós possamos todos aqui receber uma unção abençoada e multiplicada de encorajamento hoje, que nós possamos estar mais animados para aquilo que nós precisamos fazer. E que esse nosso ânimo interior possa ser tão abundante em nós que transborde na vida de outras pessoas. E todos aqueles que passarem pela nossa presença possam receber uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Hoje eu quero te encorajar. Assim encorajar é encorajar os outros. Que Deus abençoe a tua liderança, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te encoraje poderosamente, que você seja canal de bênção e encorajamento na vida das outras pessoas. Eu quero ver amanhã você trazendo aqui o seu depoimento de encorajamento. Tem gente que está precisando dessa palavra, amigo. Não cala, não silencia. Usa com sabedoria o poder da tua palavra. A pessoa que passar pelo teu caminho hoje, abençoa essa vida, encorajando. Você pode até não conhecer essa pessoa, mas olha nos olhos dessa pessoa e diz uma palavra de encorajamento. Deus tem mais para ti. Entende? Traz alguma palavra, deixa o Espírito Santo de Deus suscitar no teu coração. Ele vai trazer a palavra certa de encorajamento. E essa pessoa vai testemunhar para ti
Você foi boca de Deus na minha vida hoje. Você falou o que eu precisava ouvir e hoje pessoas vão ser levantadas pelo seu sim, porque você se encorajou primeiro. Esse é nosso objetivo. Essa é a nossa missão na terra, nos encorajar, encorajar nossos irmãos. Combinado, povo amado do Senhor? Palavra abençoada nessa segunda, pra gente já começar a semana animada, gente, porque tem muita coisa boa pra nós ainda, porque Deus é bom em todo tempo. Coisa boa, gente, coisa linda. Gratidão, gente, pela presença de vocês, pelo amor de vocês, por vocês estarem sempre aqui. Só faz sentido esse devocional porque vocês estão junto comigo, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe. Amanhã, 7h30, nós vamos estar aqui juntos, tá bom? Sim, fiz isso ontem, uma família que perdeu tudo. Nossa, Sandrinha, que bom, amiga. Que Deus te levante cada vez para abençoar mais pessoas. Essa palavra temos que compartilhar, Gisele falou. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print dessa tela. Vamos marcar as pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Vamos enviar para essas pessoas para que elas tenham o convite de participar, como nós participamos do devocional. Vamos compartilhar nos nossos stories. Vamos chamar, pessoal, eu estou fazendo parte do Exército do Bem. Todos os dias, 7h30 da manhã, eu estou estudando a palavra e eu quero te convidar a também, todos os dias, ser encorajado pela palavra do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos chamar mais gente para participar disso? Tem gente que está precisando, gente, se alimentar todos os dias pela palavra do Senhor. Então essa é a nossa missão, é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Vamos trazer pessoas para seguir nesse exército conosco. Beijo no coração de todo mundo, um dia abençoado e encorajado para nós. Até amanhã, gente!